comunidade de fé. Todos sejam muito bem-vindos. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, a Palavra de Deus, na Epístola de João, no capítulo 5. Nós estamos concluindo a primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Antes de nós lermos o texto, eu queria fazer um preâmbulo, uma introdução. E permita-me compartilhar um pouco da minha vivência particular com vocês. Até olhei em dado momento para ver se minha irmã estava aqui. Ela não está. Esses dias, eu e ela, nós tivemos uma conversa bastante profunda sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, eu e minha irmã. E falávamos sobre uma particularidade da nossa casa, da minha casa, da família dos meus pais, que é a presença da morte. Desde muito cedo, eu comecei a perder pessoas queridas, amadas, familiares. Desde muito cedo, eu e ela, e falávamos sobre isso. Ela olhava ao redor, até mesmo da família do marido dela, e os pais, os sogros são vivos, e as pessoas, tios, avós, e falávamos sobre a nossa vivência, a nossa vida. E começamos a falar sobre como a morte está muito presente na nossa casa. E aí lembramos, obviamente, dos nossos tios. Por exemplo, da parte do meu pai, perdemos todos, nenhum deles é mais vivo. Perdemos o nosso pai, falávamos eu e minha irmã. Perdemos a nossa mãe, alguns dos irmãos que aqui estão vão lembrar do sepultamento da minha mãe, e foi relativamente recente, alguns poucos meses, anos atrás. Perdemos os nossos avós, e eu não estou falando na ordem, eu estou falando na medida que eu vou lembrando. No meu caso, eu perdi meu sogro, minha sogra. E não só tios, avós, pais, sogro, sogra. No caso da minha vivência e da minha irmã, perdemos nossos irmãos. E é uma sensação muito estranha. E se você não passou por essa experiência, glória a Deus por isso. Mas, além de que, como pastor, eu ter ido nos últimos anos, sobretudo nesse tempo de pandemia, muitas e muitas vezes, incontáveis vezes, a sepultamentos de pessoas queridas, lá da Campo Grandense, onde eu fui pastor tanto tempo. Inúmeras pessoas foram sepultadas, inúmeras pessoas, oficiais da igreja. Estive em tantos sepultamentos com o pastor Neval que eu nem sei contar, nestes 2 últimos anos. Mas é interessante lembrar, por exemplo, do sepultamento da minha mãe. Éramos somente os 2 crentes na família, em dado momento. Então, nós tínhamos uma relação muito íntima, muito próxima de mãe e filho, mas como o único filho crente, de irmãos em Cristo. Durante uma parte da minha existência, da minha vida, dos 6 filhos que os meus pais tiveram, éramos somente eu e ela, os crentes da família. Eu lembro, e os irmãos mais antigos vão lembrar disso, um dia que minha mãe faleceu, fui tomado pela notícia que ela passou mal, fui para o hospital cedo ainda, logo que o dia raiou, e eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com ela ali no hospital, durante toda aquela manhã. E ficamos juntos ali, oramos, conversamos, rimos. E quando eu fui em casa para o almoço, porque eu havia conseguido uma transferência para ela, e ela estava sendo atendida no UPA, ali perto do West Shopping,
Eu não cheguei nem a subir o viaduto, estava próximo ao viaduto, quando o meu irmão, que me substituiu lá no hospital, me ligou dizendo que ela tinha tido uma parada cardíaca, e dessa parada cardíaca vieram mais 4 paradas cardíacas, ela não resistiu e veio a falecer, e no outro dia nós sepultamos. Enquanto eu estava aqui lembrando disso, eu lembrei do Renan, olhei para o Renan que estava aqui cantando. Eu lembro que uma das pessoas que eu liguei foi o Renan, não sei se ele vai lembrar disso. E eu pedi ao Renan que separasse algumas canções. Eu cheguei próximo já ao momento do sepultamento, porque eu fui a pessoa responsável para tratar de toda a documentação. E é estranho, sabe, irmãos? Muito estranho. Porque era minha mãe que estava ali. Era minha mãe. Aquele corpo era da minha mãe. Essa visão que nós temos, não, isso aí não é nada, não é ninguém, pode jogar fora. Os crentes às vezes falam isso. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Porque apesar do corpo estar morto, foi o corpo que Deus deu ao meu pai e minha mãe, ou no caso ali da minha mãe. Mas é interessante que a gente olha para a pessoa e você reconhece que a pessoa, mas não é 100% pessoa, tem algo que falta. E o que falta? A vida. Falta a vida. É o corpo da minha mãe, mas faltava a vida. Aquele corpo constituído por Deus para que minha mãe usasse durante todo aquele tempo, e que eu creio que um dia irá de ressurgir, estava morto. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco esta noite. Sobre morte e vida. Senhor, estamos diante da Tua palavra, inspirada pelo Espírito que vivifica. Precisamos do Senhor, carecemos do Senhor. Fala aos nossos corações, retira das nossas mentes, do nosso entendimento, todas as limitações, nossas e externas, para que possamos, Senhor, ouvir somente a Tua voz, só a Tua voz. Precisamos de Ti, suplicamos pela ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Muito bem, irmãos, você que está nos visitando, está conosco, eu já dei as boas-vindas e disse da alegria de que é a nossa em recebê-los, sobretudo aqueles que estão conosco pela primeira vez. Nós temos o hábito de fazer a exposição bíblica de forma expositiva. O que isso quer dizer? Nós pegamos o texto bíblico e nos esforçamos, nos esmeramos para comunicar o que o texto diz, mas não somente isso, a gente faz de forma sequencial. O que isso quer dizer? Nós paramos num domingo e damos sequência no próximo domingo. E assim fazemos também no estudo bíblico pela escola dominical, assim também fazemos no estudo bíblico que temos toda quinta-feira, quando estamos estudando o livro do profeta Isaías, e até mesmo quando temos a programação, o discipulado da juventude toda segunda-feira, também estamos estudando o livro de Atos, também é da mesma forma, sequencial, versículo a versículo. E no domingo passado nós paramos no capítulo 5, e eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 5 da primeira epístola de João. E hoje, então, nós vamos, por esse motivo, dar sequência a partir do versículo 6. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Estamos, depois de um tempo longo, terminando a primeira epístola de João. Vamos, se Deus permitir, continuar na segunda epístola e na terceira epístola, textos, obviamente, muito menores. Estamos terminando, mas eu acredito que ainda tenhamos pela frente, provavelmente mais 2 domingos, pelo menos, para que possamos concluir a primeira epístola. Hoje nós vamos meditar do versículo 6 ao versículo 12.
Mas por estarmos já no final da epístola, é possível que a gente já possa olhar para trás e, de alguma forma, identificar os aspectos centrais trabalhados pelo apóstolo João, o evangelista João, mesmo que escreveu o Evangelho de João, que recebe também o seu nome, que escreveu estas 3 epístolas, o último dentre aqueles que foram os discípulos de Jesus a morrer, que já morre no final do 1º século, único que não sofreu, como os demais, o martírio comum a todos os outros discípulos. E a gente já pode olhar, então, para a epístola e perceber que, basicamente, ele trata de 3 assuntos. Quais foram os 3 assuntos que nós, repetidas vezes, vimos aqui no decorrer destes domingos? Primeira coisa, ele faz questão de dizer, e se você atentou para o texto que nós lemos antes do momento do ofertório, ele faz questão de dizer que Jesus é uma pessoa histórica. Assim como ele descreve no seu evangelho, falando da encarnação de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na sua epístola ele começa dizendo: eu vi, eu ouvi, eu apalpei, eu estive com ele. Ou seja, a sua capacidade sensitiva, sensorial, a sua razão, constata que o Cristo de Deus esteve entre nós como um homem. Perceba se não é assim que começa a epístola. Ele começa dizendo exatamente isso. Ele começa dizendo assim, permita-me ler: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo, homem, esteve entre nós, uma pessoa. E sobre isso, permitam-me dizer ainda mais, a promessa de Deus, desde sempre, foi um homem salvador. A expectativa gerada nos corações da humanidade em todos os tempos é de um resgatador, de um homem, de alguém que vem para salvar. Um homem. É isso que está descrito em Gênesis 3,15, que viria do ventre da mulher, ou seja, um homem, alguém que mesmo ferido pisaria a cabeça da serpente. Toda a expectativa das mulheres na antiguidade, registrada pela Bíblia, entre as mulheres de Israel, por exemplo, de darem à luz a um filho, está associada, obviamente, à ideia de que será este o filho bendito, a promessa. Logo, se tornava algo constrangedor e muitas vezes que gerava tristeza, o fato da mulher não poder gerar filho. É porque para ela estava zerada a expectativa dela gerar aquele que era a promessa. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro dos Reis, e eu já disse isso algumas vezes, nós poderíamos chamar o livro dos Reis, o nome do livro, de o livro dos resgatadores, o livro dos salvadores, ao invés de juízes. Porque para nós a ideia do juiz está muito ligado num governo, num Estado que é tripartido entre executivo, legislativo e judiciário. Quando pensamos num juiz, pensamos em alguém que está ligado ao judiciário, que julga. Mas quando nós conhecemos um pouco mais do que significa isso no Antigo Testamento, e também conhecemos a expressão no hebraico, podemos entender que aquela palavra tem a ver mais com a ideia de um resgatador, de alguém que vem para salvar. Tanto no contexto daquilo que está sendo desenvolvido e acontecendo do ponto de vista histórico, como também do significado da palavra. Veja bem, todas as vezes que surgia um resgatador, dentre aqueles descritos no livro dos Juízes, por exemplo, nós temos uma situação onde Deus está punindo o povo de Israel pela sua desobediência, pelo afastamento da lei, e a presença de povos estrangeiros, inimigos, que estão promovendo escassez, desesperança
subjugação ao povo de Israel. E o próprio Deus então levanta um Salvador. E quem é este Salvador? O juiz. Até mesmo uma ideia que nós temos dos super-heróis advém da expectativa de alguém de fora, semelhante a nós, que nos vem resgatar. Isso não surge do imaginário. Isso não surge do vazio, mas sim de uma esperança presente, intrínseca à humanidade. E eu não falo somente dos super-heróis da Marvel ou qualquer outro, mas até mesmo quando nos remetemos, por exemplo, à cultura grega, e lembramos daqueles que são os heróis, os filhos dos humanos com os deuses, humanos especiais, que também são chamados de heróis. Por que a expectativa? Porque há a expectativa dessa pessoa humana diferenciada. Porque há nos corações humanos a certeza de um Salvador que virá. Moisés foi visto dessa forma, Josué foi visto dessa forma, Davi foi visto dessa forma. Todos eles ocupando simplesmente com uma sombra daquele que viria. E percebam, homem, sempre um homem, uma pessoa. Uma pessoa que ia se revelando como o rei Ezequias, também descrito em Isaías 9, que pode e poderia trazer algum tipo de esperança, mas não o suficiente, não de forma cabal, não de forma superior e definitiva, como aquele que viria. Percebam que há uma expectativa entre aqueles chamados magos do Oriente, que seguem para ver onde nasceria o Messias, o ungido, a promessa, o rei aguardado. Então esse é o primeiro aspecto que João trata, a humanidade de Cristo. E eu tenho dito isto aqui, que dentre as doutrinas que nós precisamos conhecer, que estão expostas em toda a Escritura, uma que nós precisamos ter uma compreensão e requer que tenhamos uma profundidade a respeito da cristologia, a doutrina a respeito da pessoa de Cristo. Porque todas as demais complementam e colaboram para a comunicação do Cristo de Deus. E João trabalha de forma muito especial a doutrina de Cristo. E ele está dizendo, é homem. E Jesus traz na sua natureza, na sua pessoa, as duas naturezas, homem e Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. Uma humanidade requerida, herdada de Maria, mas sem a presença do pecado, porque como foi comunicado a José, esta conceberá do Espírito Santo. A mulher gerará um filho como ela, mas concebida pelo Espírito Santo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que você observe, e isso tem a ver com o que nós já estamos tratando e iremos tratar na leitura do texto. João fala a respeito da constituição humana de Jesus, o Filho de Deus anunciado por Daniel, aquele que viria. E perceba que nós lemos também Mateus, eles zombaram de Jesus e falaram, você não é o Filho de Deus? Então, sai daí de onde você está. Não foi você que disse que é o Filho de Deus? Os próprios sacerdotes queriam matar Jesus, porque entendia que ele blasfemava ao se autoproclamar o Filho de Deus. É o próprio Jesus que entrega o seu espírito na hora da crucificação, dizendo, Pai, entrego o meu espírito, entrego a minha vida, entrego quem eu sou, a minha obra vicária diante de ti. Tratando
Deus como Pai, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que foi prometido desde o Éden e que gerava expectativa. Mas João também trata de um outro aspecto, que também é repetidas vezes descrito por ele. É de que em Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele vai dizer no início, na continuação do texto, no início do capítulo 2, que nós temos um advogado diante do Pai. Falávamos isso hoje na classe de novos membros, falando a respeito do que é a nossa obra, o que nós somos capazes de fazer para sermos salvos. Nada. Nada que possamos fazer, e eu lembro que Daniel lembrou de Efésios 2, somos salvos pela graça, e não por obras. E isso distingue o Evangelho de todas as outras religiões, porque queremos sempre ter algum tipo de colaboração, para que de alguma forma possamos ter mérito, mas o Evangelho diz que nós não temos mérito, que os méritos são exclusivos de Cristo, exclusivamente de Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador. E por último, João traz como consequência dessa realidade de que Jesus é o Filho de Deus e que nos salvou pelo seu sacrifício vicário, o fato de nós cumprirmos os seus mandamentos. E isso é resumido, assim como Cristo resumiu, amarmos a Deus e amarmos o nosso irmão. E observem, como repetidas vezes nós falamos aqui, não estamos falando de amar os inimigos, que Jesus também fala, mas de amar os irmãos. E falamos que isso extrapola a ideia do sentimento. João vai dar como exemplo, se você vê o seu irmão passar necessidade e você tem recurso, como você pode não assisti-lo e ao mesmo tempo dizer que ama a Deus? João está materializando, para mostrar que isso não fica no campo das ideias, mas é algo que precisa ser vivenciado. Entendido isso, e que estes são os três aspectos que são tratados no livro de João, a realidade histórica, perceptível, tangível, a humanidade de Jesus. O segundo aspecto, a sua obra vicária. E o terceiro aspecto, a consequência que deve ser percebido naqueles que são alcançados por Deus em Cristo Jesus, o amor ao Pai e ao próximo. Logo, ao concluir a epístola, lendo o capítulo 5, nós não vamos fugir disso. A epístola trata basicamente disso. E você vai ver que é uma construção textual cíclica. Ele emenda um assunto no outro, permeando uma hora ou outra por um tema auxiliar, mas ele não sai desses três aspectos, desses três fundamentos. Jesus Cristo, histórico, perceptível, o homem, a salvação por meio da obra de Cristo e o amor que deve estar presente em nós. Então hoje, nós também vamos falar disso. Hoje não vamos trazer algo diferente, porque esse é um aspecto tratado de forma cíclica em toda epístola. Então, observe comigo a partir do versículo 6, feito este preâmbulo, esta introdução, para aqueles que não estiveram conosco anteriormente, pudessem estar ambientados com a linguagem joanina e com o desenvolvimento do texto. Ele começa dizendo nessa sessão: este é aquele que veio por meio de água e sangue. O texto vai dizer quem é este, mas se você voltar lá no primeiro versículo, você vai ver que ele está falando de Cristo. Ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus. E no versículo 5 ele vai dizer: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, ele está falando de Jesus. Então, quem é aquele que veio por meio da água e o sangue? O texto vai dizer, mas o contexto, o desenvolvimento do texto já vinha mostrando. É Jesus. E é o que eu quero dizer para vocês, que há algumas controvérsias a respeito do que João, com precisão, queria falar, se referir, quando ele usa esses emblemas, água e sangue. Então você vai encontrar uma variedade de possibilidades.
daqueles que escrevem os comentários, escrevem sobre o texto, fazem exegese sobre o texto, mas basicamente você vai encontrar 3 explicações, dentre as quais mais se repetem. Uma que vai dizer que isto é apenas um emblema ou um apontamento para aquilo que ele deixou como ordenança, o batismo e a ceia, como manifestações para a igreja a respeito da vida, da presença, do ministério, do ensino da crucificação, da ressurreição, da ascensão de Cristo, sendo simbolizado pelo batismo, aqui representado pela água, e a ceia do Senhor, aqui representado pela sua crucificação. Eu quero dizer que esta perspectiva, ela não é majoritária, embora alguns a defendam. E alguns outros vão dizer que, essas 2 outras possibilidades são as que mais se repetem, que isso tem a ver com a percepção notória, materializada da morte de Cristo. Porque João fala sobre isso, a respeito do momento da morte de Cristo, quando ele é traspassado por uma lança, e o texto vai dizer que mina a água, que o corpo dele expele água, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E isto, então, seria o emblema que aponta, que fala a respeito da cruz especificamente. Da cruz de Cristo. E há uma outra percepção, que talvez essa seja a majoritária, de que esse texto está se referindo ao tempo do ministério de Jesus Cristo. A água está associada ao seu batismo que ele fez questão de participar, e o sangue, obviamente, nisto há uma concordância generalizada, tem a ver com a sua crucificação. E eu aqui, obviamente, não tenho como precisar aquilo, com certeza, que João queria descrever no texto. E eu não me sinto autorizado para definir. João quis dizer exatamente isto. Mas olhando para estes emblemas e percebendo aquilo que o próprio texto na construção vai me ensinando, uma coisa eu posso concluir. O que João está falando tem a ver com a notoriedade da vida de Jesus Cristo, da evidência da sua humanidade. A água e o sangue, e alguns outros vão dizer que a água teria a ver com o seu nascimento, mas, de modo geral, o que os comentaristas percebem, e não poderia ser diferente porque o texto aponta para isso, eles estão falando das evidências perceptíveis, das evidências notórias, daquilo que foi percebido e reconhecido historicamente, até mesmo por aqueles que não creem que Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo esteve entre nós. Este Jesus Cristo passou por ritos como o batismo. Jesus Cristo foi crucificado pela ordem do Império Romano, entregue pelos judeus. Então, o que João, por certo, isso eu não tenho nenhuma dúvida, quer nos mostrar é: olha as evidências da vida de Jesus como um homem. Se você quer saber a minha impressão, eu creio que o texto esteja falando exatamente do ministério de Jesus, do seu batismo até a sua crucificação, ou seja, desde o início da sua vida ministerial, da proclamação do reino, e a culminância com a sua crucificação. Mas não importa que eu seja preciso nisso. O que importa é que João está dizendo, como disse no capítulo 1, eu vi, eu apalpei, ele esteve entre nós. Homem. Há evidências, é isso que ele quer dizer. É isso que ele quer mostrar. É isso que ele está dizendo. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, ou seja, usando uma outra expressão joanina, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou como no início da epístola, nós vimos, apalpamos, ele esteve conosco, eu sou testemunha disso.
dele em condições antes da crucificação, estando com ele após a ressurreição. João quer mostrar, o apóstolo, já no final da sua vida, a materialidade, o aspecto tangível, concreto, a vida de Jesus Cristo, homem. Ele esteve aqui. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Homem, como eu e você, condição humana. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. E aí a gente começa a lembrar do que João falou lá no início desse capítulo. Que aquele que é nascido crê em Cristo Jesus. Ele vai dizer, todo aquele, versículo 1, que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Ou seja, este nascido, permita-me, eu não quero tornar isso profundo ou difícil, mas esta expressão, esta palavra nascido, está na voz passiva. O que isso quer dizer? Que alguém nos fez nascer. A voz passiva é a voz de aquele que sofre a ação. Eu faço e alguém faz em mim. Quando alguém faz em mim, é a voz passiva. Quando eu faço, é a voz ativa, o verbo que representa aquilo que eu fiz. Se o texto está dizendo que aquele que é nascido, esta expressão aponta que o Espírito nos fez nascer, e por isso então cremos. Por isso que João vai dizer na sequência do texto, que o Espírito dá testemunho, ou seja, o Espírito de Deus nos revela, nos faz crer. O Espírito de Deus nos faz ver e entender que aquele homem, como outro homem qualquer, como eu e você, que não era reconhecido como alguém especial, a ponto das pessoas inúmeras vezes não o reconhecerem, a ponto de ser necessário que Judas o beijasse, porque era um homem ordinário, comum, para que então ele pudesse ser reconhecido. Mas o Espírito testifica a verdade naquele que é nascido. Ou seja, aquele que sofre a ação da graça, da misericórdia. Daquele que consegue entender que mais do que uma pessoa, um ser histórico que viveu naquilo que nós chamamos o primeiro século, viveu na Galileia, ele é o Filho de Deus. Como diz aqui no início, perceba como diz no início do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo não é um sobrenome, é um título. Cristo quer dizer ungido, o Messias, o eleito, o separado. Sobre todos os eleitos, sobre todos os separados, sobre todos os que vieram antes, tipos dele, mas não como ele. Ele é o Cristo. E quem é nascido, crê. Então, João está dizendo, o Espírito nos faz ver a verdade. Qual é a verdade? Que Jesus é o Cristo. Ou, em outras palavras, significa a mesma coisa. É aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus, o Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Nós nascemos pelo Espírito que vivifica, o Espírito da verdade, que nos faz olhar e saber, ele é o Cristo de Deus. É ele. E a partir daqui, então, ele vai fazer um jogo de palavras, fazendo uso, provavelmente, de aspectos da lei no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 19, por exemplo, mas também em outros textos que fala da lei, fala que para que houvesse um julgamento, era necessário que tivesse 3, ou pelo menos 2 pessoas, quando houvesse uma controvérsia, quando houvesse uma dificuldade de identificar aonde estava a verdade, quando houvesse necessidade de julgamento. Pelo menos 2, preferencialmente a partir de 3 pessoas.
E o que nos parece é que o que João está fazendo é trazer este elemento da lei para falar, é verdade. E ele vai personificar a vivência, a experiência de Jesus como testemunhas. Ele vai dizer então, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, a Trindade aponta para esta realidade. A Trindade, o próprio Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, o verbo é o Filho. E esses são os 3 que testificam na terra. E ele volta para aquilo que está no início do texto. E ele vai dizer, o Espírito, que é o Espírito que nos revela a verdade, a água e o sangue. O que ele está dizendo é, há como provar. O testemunho é verdadeiro. A vivência de Jesus, daqui representado pela água e pelo sangue, se for o caso, o batismo e o seu sacrifício na cruz, ratificado pela presença do Espírito, revelam, demonstram que ele é o Cristo. O Espírito em nós mostra isso. E a vida de Jesus, representado pela água e pelo sangue, ratificam. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Aqui há uma analogia, uma comparação. Assim como, de modo cabal, superior, definitivo, o Deus triuno diz, este é o Filho de Deus. Há evidências físicas, materiais, históricas, e o Espírito testifica, assim, de forma unânime em nós. Ou seja, a vivência histórica terrena de Jesus é confirmada pela presença do Espírito em nós. Não sabemos que não foi ali um criminoso que morreu como outros morreram. Era Jesus derramando o seu sangue precioso e comprando para si a igreja, os salvos, os eleitos, desde a fundação do mundo, como diz Efésios 1. E ele continua, então, a partir do versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o que ele está dizendo? Provavelmente Deuteronômio 19. Não é assim que vocês fazem para julgar? Não passa pelo julgamento que há necessidade de testemunhas? De pessoas que possam comprovar, ratificar que aquilo é verdade? E isso não é aceito nos tribunais? Não é aceito? Não é tido como verdade a partir do momento de que tenha testemunhos, pessoas que comprovem, testemunhas que de alguma forma ratifiquem? Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que João está dizendo é, bastava que a palavra de Deus ratificasse. E perceba o que é descrito quando do batizado ou do batismo de Jesus. Ouve-se uma voz. E hoje nós falávamos isso na classe de novos membros. Este é o meu filho em quem me comprazo. Ouviu-se a voz do Pai. Acho que a tradução melhor, para que nós entendêssemos com mais profundidade e simplicidade, é: este é meu filho em quem tenho prazer, alegria. O que Deus está falando é: olha o meu filho, como ele me alegra. E que João está dizendo é, bastava ouvir aquilo que Deus está dizendo todo o tempo. Não precisava de testemunhos humanos. Mas se vocês acham que é importante, eu vi, eu apalpei, eu estive com ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi batizado, ele esteve na cruz,
foi traspassado, foi levado a um sepulcro. Há evidências físicas, históricas. Mas não precisava. Porque se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. É o próprio Deus que o envia. É o próprio Deus que o anuncia. E o texto segue, nos remetendo de forma cíclica. A construção de João, literária de João, é muito interessante. Ela não é linear. Ela é cíclica. Ela vai fazendo ciclos. Ela volta, sempre volta. Ela é progressiva. Vai aprofundando, mas sempre revisitando. E é uma forma didática muito interessante, porque esta repetição deveria nos fazer consolidar, cristalizar o aprendizado, porque ele repete, 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 repete. E na medida que ele vai repetindo, ele vai aprofundando, vai tornando sempre mais profundo, complexo. E sempre repetindo as mesmas bases. E é muito interessante como isso é desenvolvido de forma a apresentar uma didática que ratifica, consolida o aprendizado. Depois de estudarmos a Epístola de João, nós não deveríamos ter dúvida a respeito desses pressupostos. Porque João repete, repete, repete. Aquele que crê no Filho de Deus, e ele já disse que o que crê é o que é nascido, tem em si o testemunho. Por quê? Porque o Espírito vivifica, o Espírito nos faz nascer de novo, o Espírito nos comunica a verdade. E qual é a verdade? Que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante que a gente atente para isto, porque a mensagem comunicada pelo Espírito é Cristo. A mensagem comunicada pelo Espírito não é, você vai ficar curado. A mensagem comunicada pelo Espírito é, você vai arranjar um marido, você vai arranjar uma esposa, você vai ter filho. A mensagem do Espírito Santo não é, você vai arranjar um emprego. A mensagem do Espírito Santo é a revelação do Cristo de Deus. O que o Espírito revela é Cristo. O que o Espírito comunica como mensagem central é Cristo. Ele nos faz nascer de novo, nos vivifica e vira o nosso rosto, a nossa face, antes de mortos, agora de vivos, para vermos o Cristo crucificado e ressurreto, dando-nos de forma gratuita a fé salvífica. E aquele que antes estava morto, aquele que antes estava cego, aquele que antes não entendia, agora olha para a cruz e se envergonha, e ao mesmo tempo, constrangido, é grato, então adora pela ação do Espírito. Por isso, aquele que não é crente não pode adorar. O que não é crente pode fazer todas as boas obras aos olhos humanos, mas isso nunca será adoração, nunca. Porque só aquele que é nascido de novo, que tem o testemunho do Espírito, que olha para a cruz e entende que é o Cristo de Deus, pode render graças pela mediação do Filho. Porque ninguém pode chegar ao Pai pelas suas próprias forças, méritos, andando com os seus próprios pés. Porque somos impedidos de termos reconciliação. Só por Cristo, o único mediador. Religião não pode fazer isso. Boas obras não pode fazer isso. Tentativa de obedecer à lei não pode fazer isso. É legalismo, é moralismo. Atendimento dos necessitados não pode fazer isso. Sacrifícios e autoflagelos não podem fazer isso. Oferta, dízimos, serviços eclesiásticos, nada pode nos religar a Deus. Só Cristo. E isso se dá pelo testemunho do Espírito em nós. O Espírito que fez com que o barro
ganhasse vida, senão continuaria barro. O Espírito que faz com que essas palavras sejam palavras de vida. Por isso elas são inspiradas, que quer dizer a presença do Espírito. E por isso o que está morto passa a ser vivificado. E compreender aquilo que o homem natural não pode compreender. E o que é mais importante? Que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem central. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E é a própria palavra, o próprio desenvolvimento do texto que faz distinção entre essas duas pessoas, ou os dois tipos de pessoas. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de que Deus dá acerca do seu Filho. A gente tenta estabelecer várias categorias de pessoas. Eu tenho repetido isso. Quinta-feira falei isso no estudo bíblico. Quando a gente ouve falar que alguém é satanista, a gente fica arrepiado. E, fulano é satanista. Mas a Bíblia diz que só há dois tipos de pessoas: o crente e o descrente. Todo descrente é satanista. Efésios 2 vai dizer que andam segundo, ou seja, guiados pelo príncipe da potestade do ar. Não existe maiores variações. Existe a religião verdadeira e a religião falsa. Existe o caminho da vida e o caminho da morte. Alguém que está fora da arca, e eu gosto dessa ilustração e a descrevi aqui na quinta-feira, quem está fora da arca, colado na porta da arca, pensando no cenário do dilúvio, ou a pessoa que está a 10.000 quilômetros longe da arca, se você está fora da arca, com a mão colada na arca, ou a 10.000 quilômetros longe da arca, você está igualmente fora da arca. Só que esta arca, só é possível o ingresso nela pelos méritos de outra pessoa. Você não consegue comprar este ingresso. Você não consegue ter acesso a este lugar. Você não consegue fazer nada para mudar o seu status. Só pela fé em Cristo. Só pela graça. Dois tipos de pessoas. E perceba que ele não fala quem é da denominação A ou da denominação B. Ele não fala que é aquele que cuida da portaria ou que está no púlpito. O que tem mais dinheiro ou o que tem menos dinheiro. Ele fala e estabelece o critério: crer em Cristo ou não crer. É o único caminho. É a única possibilidade. É a única salvação. E o testemunho é este, João vai concluindo. E perceba, como eu disse, é cíclico. Nos versículos anteriores, ele também falava disso e falava de amor. Agora ele volta a falar a respeito da evidência de que Jesus é o Cristo. E ele continua falando dos temas que são repetidos em toda epístola. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Nos deu, não adquirimos. O jovem rico perguntou a respeito disso. E o que eu faço para adquirir? E o que Jesus mostrou a ele não foi um caminho, foi a impossibilidade dele conquistar. Não se conquista, não se compra, é nascido, recebe. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Lembra do que eu falei no preâmbulo sobre a quantidade de morte?
E agora talvez comece a fazer sentido porque eu falei disso. Porque eu olhava para minha mãe naquele caixão, eu falava, é a minha mãe, a minha mãezinha. Mas faltava vida. E é assim que as pessoas vivem em suas religiões. Qualquer religião, inclusive evangélica. Religião, de modo geral, é uma coisa boa. Trata com questão de moralidade, ética, bons costumes. Mas religião não salva. João não está falando de religião. Está falando de Cristo. Vivemos num mundo onde as pessoas estão mortas. Mortas. Elas podem sair, se locomover, produzir, conquistar, mas estão mortas. E só a igreja de Cristo, só a igreja de Cristo tem a anunciação da vida. E a anunciação da vida não é, venha para a igreja do pastor A ou B, venha para a igreja da denominação A ou B, venha para a igreja para você receber uma bênção, venha para a igreja para o seu caminho ficar desembaraçado, venha para a igreja para você receber a cura. O caminho não é uma comunidade de fé. O caminho não é uma pessoa como eu e você, falível, pecadora, miserável. O caminho não é uma denominação. O caminho não é uma religião. O caminho é um homem, que é Deus, aguardado desde sempre, como a única possibilidade de que mortos passem a ter vida. E esta vida está no seu Filho. Se fazemos todas essas coisas, mas não tivemos o encontro salvífico com Cristo, você pode ser um excelente evangélico, um excelente pai, um excelente profissional, um excelente filho, mas você está morto em seus delitos e pecados. Se a cada domingo nós estivermos aqui e não pregarmos o Cristo de Deus, podemos fechar as portas, porque é inútil, é vão. Se reunirmos as crianças para o culto infantil, se estivermos juntos na classe de escola bíblica dominical, e o Cristo crucificado não for anunciado, é inútil, é vão. Não vale de nada. A igreja de Cristo, que tem o penhor e o selo do Espírito Santo, só pode anunciar o Cristo de Deus. Seja em Gênesis, em Juízes, em Salmos, em Apocalipse, em Efésios. Porque a Bíblia fala a respeito do Filho de Deus. É o próprio Jesus que fala, vocês não ouviram o que os profetas, vocês não ouviram aquilo que foi dito a meu respeito? Então, o texto termina, aquele que tem o Filho tem a vida. Não está falando de uma carteirinha de membros, nem de obra. Está falando de vida ou morte. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Dois tipos de pessoas.
com vida e sem vida. A anunciação da igreja não pode ser outra. Deve ser sempre o Filho de Deus, o Cristo Jesus. Aquele que se deu na cruz do Calvário, para que pessoas que nada merecem, como eu e você, pelos méritos dele, possam ser vivificados. E a despeito do que somos, possamos anunciar a verdade de Deus, Cristo Jesus. Quando eu era pequeno, e eu já fui pequeno, eu lembro que nós brincávamos de vivo ou morto. Sabe como é? Vivo, morto, vivo. E aquele que errava a sequência, vivo, 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 morto, vivo, ia saindo. Que o Senhor incomode aos nossos corações. Que possamos perguntar com honestidade: vivo ou morto? Que o Senhor nos abençoe.